A regulamentação do direito empresarial, ela está consolidada em vários dispositivos. Os tratados internacionais, eles são fontes primárias do direito comercial, do direito empresarial. No entanto, é o seguinte, quando se trata de tratados internacionais, é diferente do que acontece com a nossa legislação aqui. Porque, por exemplo, quando a gente tem o direito civil, quando a gente tem a Constituição, né, o Código Civil, não perguntaram para a gente diretamente se a gente gostaria de cumprir ou não, né, as normas que estão ali. Ninguém perguntou se a gente quer, por exemplo, se a gente concorda, se diretamente, tá? Se a gente aceita, por exemplo, o Código Penal, no sentido de que se a gente roubar, a gente pode ser, né, condenado e a gente vai preso, por exemplo, como uma sanção penal, né, que é a consequência de um ato que é contrário à lei. Então, isso não foi perguntado direto para a gente. A gente elege os representantes e eles vão elaborar leis no sentido de defender, né, de tentar assegurar os interesses da sociedade, dentre esses interesses, a paz social, né, no caso, no intuito, né, de assegurar os interesses sociais, os legisladores vão criar leis, e aí a gente tem o Código Penal, o Código Empresarial, a gente tem todas essas legislações. E aí o que acontece? No direito internacional é um pouquinho diferente. No direito internacional, os países se reúnem, discutem as questões, né, as necessidades, por exemplo, de uniformização de determinado comportamento, de criar regras que valem, né, para poder, digamos assim, orientar as atuações de todos os países, para que não haja desconformidade, por exemplo, em relação a um país eu me comporto de um jeito, em relação a outro país o Brasil se comporta de outro jeito, entendeu? Então, nesse caso, no direito internacional funciona um pouquinho diferente. Os países se reúnem, né, por exemplo, nas Nações Unidas, na Organização Mundial do Comércio, e eles vão tentar deliberar no sentido de encontrar normas que servem, né, para todos eles. No entanto, o direito internacional ele não é um direito que se impõe obrigatoriamente. Os países se reúnem, eles elaboram um documento normativo, que seria, por exemplo, um tratado, um acordo, né, um pacto, e esse documento normativo, ele fica disponível, né, ele representa um consenso daqueles países que o elaboraram, né, uma diretriz, e aí, a partir do momento que um país assina esse documento normativo, né, que é, por exemplo, um tratado internacional, esse país ele está se comprometendo, ele está dizendo que ele está de acordo com aquilo e ele se compromete a implementar aquela regulamentação, aquelas regras que foram deliberadas e criadas internacionalmente no seu ordenamento interno. Então, é um direito diferente, porque ele é baseado no consentimento dos Estados, né? Os Estados deliberam, criam um documento, e os países que assinam esse documento é que vão ser, por exemplo, cobrados, né, que devem cumprir aquele documento. Os que não assinarem, eles não fazem parte daquele grupo, e aí você não pode, né, impor o cumprimento àqueles países que não assinaram. E aí cada país tem uma forma de lidar com a questão do valor do direito internacional e como esse direito internacional vai ser implementado no ordenamento interno. Se o país, por exemplo, ele tem a ver com direito internacional e a questão da primazia ou não, por exemplo, do direito internacional sobre o direito interno. No caso nosso específico do Brasil, a gente, por exemplo, se a gente assina um tratado internacional, o que acontece? Esse tratado ele vai passar por um trâmite para que ele possa ser introduzido na nossa legislação. No Brasil, precisa de criar um instrumento normativo que vai introduzir a legislação internacional, né, um tratado internacional, dentro do ordenamento brasileiro. Então, por exemplo, se o país ele pode aceitar ou não determinada norma, ele pode assinar ou não determinado tratado. Ninguém pode obrigar diretamente, né, colocar uma arma na cabeça de um Estado e falar, assina aí. Mas aí eles podem fazer o que acontece, que é, você não vai assinar? Então eu não vou vender mais os meus produtos para você. Então eu não vou comprar mais produtos de você. Então, o que ocorre do ponto de vista do direito internacional são questões do ponto de vista sanções, né? Digamos, os mecanismos de influência e de persuasão no direito internacional estão relacionados com sanções comerciais. São a questão que a gente fala, por exemplo, das barreiras, né, alfandegárias. O país começa a estabelecer muitas regrinhas que dificultam o país a trazer, a importar, né, a exportar para o nosso país.
Então, são essas questões. O direito internacional ele é muito do ponto de vista econômico. Se um país viola, por exemplo, um acordo internacional, esse país não vai preso. Ele vai ter uma responsabilidade, digamos assim, de um pedido de desculpa, um reconhecimento que errou perante a comunidade internacional, ele vai ficar desmoralizado politicamente perante o direito internacional, mas efetivamente o que funciona é quando ele começa a sofrer embargos econômicos. O direito internacional, ele, então, é uma fonte normativa que, a partir do momento que um Estado assina determinado acordo internacional e ele implementa, né, esse acordo internacional internalizado no seu ordenamento jurídico, os países, né, que podem cobrar o seu cumprimento, né, os países que fazem parte desse acordo podem cobrar, no caso nosso do Brasil, que a gente cumpra o que a gente assinou e implementou, né, criou no nosso ordenamento interno, a gente se compromete a implementar quando a gente assina. E aí, ao implementar, a gente estabelece de que modo a gente vai cumprir, né? E como que a gente vai fazer para poder adaptar as imposições do plano de vista internacional no nosso ordenamento interno. E aí, quando o juiz, por exemplo, se depara, ou nós, quando vamos criar uma empresa, nós nos deparamos com alguma dúvida, por exemplo, uma empresa, se ela tem sede num país por exemplo, e vai abrir uma filial aqui, a gente tem que observar os acordos internacionais que regem, né, o direito comercial, e a gente vai também ter que observar a nossa norma também interna e o que a gente assinou para poder a gente colocar e fazer todo o processo seguindo os requisitos que o direito internacional também impõe quando é o caso.